Sim, seja bem-vinda, professora. Enquanto a gente estava com os Ah, problemas técnicos, eu estava falando meu comercial, né? sim, Dizendo para as pessoas do que eu faço, dos cursos que eu realizo. Também desenvolvo aulas, né, para concurso, para magistério. Então, eu estava contando aqui um pouco para o povo como que é a nossa vida de consultora educacional, não é isso? verdade, verdade. Que bom estar aqui com você. Boa noite para quem está presente. A gente vai se adaptando, né, às tecnologias, às ferramentas, esses problemas também que acontecem, que às vezes a gente se depara no meio de uma live, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo alinhar e vai dando certo. Então, eu quero agradecer primeiramente o convite, Deise, de estar aqui. É uma honra poder participar desse momento contigo, dizer que você é uma querida, uma profissional de excelência. Posso falar isso com propriedade, porque eu te conheço, nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, né? Foi um E momento de muita alegria para mim, ter sua companhia como parceira de trabalho. E, assim, é sempre muito bom a gente ter esses momentos de interação. Então, eu agradeço o convite, Deise. eu também agradeço a sua disponibilidade por estar aqui hoje conversando comigo sobre esse tema muito importante. Então, eu já falo para as pessoas que estão aqui que manda o aviãozinho para as pessoas que precisam, os professores que estão querendo saber sobre a educação infantil, sobre a importância do aprender a conviver e como a, a BNCC propõe exatamente essa ideia da questão do aprender a conviver. Então, gente, vamos chamar outros professores. A nossa problema de tecnologia já passou, Aham, agora já estamos aqui conectadas. Vocês também podem subir o coraçãozinho, né, para que outras pessoas possam visualizar e entender que essa live é uma live importante, é uma live que vai trazer muito conhecimento, certo? Então, vão buscando verdade. aí outras pessoas, vão chamando outros professores. E essa live não é só sobre educação infantil, né? A gente vai falar um pouco também de tudo que é ligado à educação. Afinal de contas, eu e a Sim, Josélia somos apaixonadas por educação é e verdade. a gente vai conversando aqui e acaba entrando em outros temas. Mas o nosso tema de hoje, né, para ficar bem claro, é a importância da educação infantil para o aprender a conviver. E aqui, essa pessoa linda que está aqui é a professora Josélia Sampaio de Souza, ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e professora da rede pública da Paraíba, né? Então, ela também tem 20 anos, né, de experiência. Olha só, gente, ela tem esse rostinho novo, mas aí, ó, já tem uma boa experiência com relação à educação e, atualmente, a professora Josélia, ela é formadora, ela é palestrante e consultora pedagógica. Ela é formadora tanto quanto eu. Nós fazemos formação continuada de professores e, por isso, nos encontramos por esse Brasilzão. Então, vamos hoje conversar com a professora Josélia e para a gente já iniciar, eu estou esperando esse coraçãozinho subir, que eu ainda não vi ele subindo. Então, Também, também. e chamar outras pessoas. Cadê o time da professora Josélia? Eu sei que tem um time querido, que gosta muito do trabalho dela, que vai entrar nessa live. Então, vai chamando logo essas pessoas todas aí, e a professora Josélia já vai começar. E a gente vai começar falando exatamente sobre como que a educação infantil pode ajudar no aprender a conviver, professora. Pois é, então, primeiro agradecer, viu, o elogio do rostinho novo. Gratidão, Deise. Eu, graças a Deus, assim, eu sou muito feliz por trabalhar na educação, me identifico muito, como você mesmo já falou, eu acho que eu não me veria em outra profissão que não fosse professora. É muito bom a gente poder trabalhar com o que gosta. E apesar de vivermos num contexto onde os professores não têm ainda o devido valor, tamanho valor, né, merecido, mas a gente procura não olhar para essas coisas e procurar fazer o seu melhor. Se eu escolhi ser professora, eu tenho um compromisso e eu sempre procuro dar o meu melhor quando eu estou em sala de aula. Isso foi desde quando eu comecei, há 20 anos, até hoje. Então, eu estou formadora, mas o que me levou para chegar aonde eu sou formadora foi a prática do dia a dia. Então, eu passei um bom tempo trabalhando na educação infantil,
Eu tenho paixão pela educação infantil, é uma etapa essencial. Que bom que hoje a gente foi conseguindo, através dos legados, dos marcos legais da Constituição, passando ali pela LDB, as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, dentro das diretrizes nacionais de educação, o Conselho Nacional de Educação, todos os marcos legais que foram legitimando a educação infantil para chegar hoje a ser considerada uma etapa tão essencial para a educação básica, como primeira etapa da educação básica, de grande importância para a formação do sujeito. Então, primeiramente, a gente considerando dentro dos 4 pilares fundamentais, né, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, o aprender a conhecer, a gente ter esse entendimento de que esses pilares vão fundamentar uma base, né, que é a educação básica, mas que todo esse alicerce tem que ser construído a partir da educação infantil. Então, se eu, como professora de educação infantil, eu já tenho um entendimento de qual é a concepção de infância que eu tenho, né? Se eu tenho uma concepção de infância que as crianças são sujeitos de direitos, de deveres, eu vou ter um olhar mais sensível para o tipo de educação que eu vou oferecer. Uhum. Então, a gente começa a ter uma percepção de que conseguimos romper fases ao longo da história, né, da educação, onde a educação infantil era vista muito assistencialista, e ainda bem que nesse legado foi se construindo um outro perfil de educação infantil, que hoje a gente vê que tem toda uma especificidade, que a educação infantil tem suas singularidades, e que esse conviver é fundamental, não só para o lado social, mas para todo o desenvolvimento do ser humano. Sim. E aí a BNCC traz, né, as 10 competências, onde 40% das 10 competências que norteiam são competências socioemocionais. E esse aprender a conviver, a gente vai ver que é uma percepção muito voltada para a formação integral da criança. Uhum. É trabalhar com valores, com princípios. Então, esse conviver é que tipo de sujeito, cidadão eu quero formar. Então, quando você tem esse entendimento de que é preciso investir nessa formação desse sujeito, que hoje é uma criança, mas que amanhã ele vai ser um adulto, que tipo de adulto eu quero no futuro? Então, é você ter o entendimento que nas suas práticas pedagógicas você vai trabalhar em ser global, né? Porque aí a gente vai priorizar não só aspectos cognitivos, mas físicos, emocionais, e aí a gente vai formar esse ser para que ele seja um ser pleno. E aí é muito importante ter esse olhar sensível para as competências socioemocionais, onde a gente vai trabalhar com a empatia, para um conviver dentro de uma perspectiva na instituição de educação infantil, trabalhando esse ser, né, desenvolvendo competências cognitivas e emocionais, querendo já desenvolver esses aspectos nessas interações, porque os 2 eixos primordiais que fundamentam toda a educação infantil são as interações e brincadeiras. Então, veja que interessante. Quando já fala que os 2 eixos fundamentais são interações e brincadeiras. Então, a criança já nasce com uma necessidade quase que fisiológica de brincar e de interagir. Interagir a partir do seio familiar, que é a primeira instituição da criança, né? No seu convívio familiar, ela já vai ter esse desenvolvimento, essa convivência, partindo para o social, quando ela vem para uma instituição escolar. Quer seja nos SEIs, quer seja nas creches, na escola. Então, ela já vai ter toda uma educação voltada para essa formação integral, a gente pensando em desenvolver habilidades que serão desenvolvidas em competências, e aí a gente vai olhar para as 10 competências na empatia, no desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da colaboração. Então, é muito assim uma conversa da gente refletir que tipo de sujeito eu quero formar. Eu, enquanto professora, lá no chão da escola. E a BNCC está aí trazendo esse norte para que as redes desenvolvam os seus currículos, lembrando que a base não é currículo, mas ela é um norteador, considerando os contextos com suas diversidades, desenvolvermos cidadãos mais empáticos, mais resilientes, que respeitem as diferenças. Então, isso aí já está preconizado desde as diretrizes nacionais de educação infantil, e a BNCC traz isso com ainda mais força para que a gente tenha esse olhar sensível para essas competências, para que
a gente possa desenvolver esse sujeito que seja apto a conviver numa sociedade mais justa para todos, que é o que a gente deseja, né? É isso mesmo. E aí, né, a professora Josélia, a ideia de valorizar a educação infantil, ela perpassa muito pelo profissional que trabalha nesta área. Eu sei que você é fã, né, desse nível de ensino, né, que é o primeiro nível na modalidade de educação básica, e aí a gente tem como característica que as pessoas, às vezes, elas não valorizam muito a educação infantil, porque vai exatamente trabalhar nesse eixo de interações e brincadeiras. E aí esquece que essa forma de se trabalhar, né, de interações e brincadeiras, é que vai fazer o ser humano integral, como é que ele vai se socializar nos grupos, né, a facilidade que ele vai ter de interação com as outras pessoas, como ele vai se posicionar diante daquela realidade que ele vive, é isso? Exatamente. E aí também a gente tem que lembrar que por muito tempo as creches só tinham esse aspecto de assistencialista. Então, é muito difícil a gente romper com paradigmas, né, pré-estabelecidos socialmente. Então, foi visto por muito tempo que as creches eram apenas para você manter as crianças porque a mãe precisava trabalhar. Então, não tinha essa importância pedagógica, não tinha esse olhar da importância que é de uma educação que a criança tem direito. Não é direito só da mãe, mas direito da criança, de ter esse espaço de convivência, esse direito de ela poder ter essas habilidades desenvolvidas para se tornar um sujeito global, com esses aspectos desenvolvidos a partir do social, do coletivo na instituição escolar. Então, isso também deve-se muito ainda a gente tentar, aos poucos, ir rompendo com essa mentalidade. E aí, a gente vê também, como você bem colocou, que ainda tem esse pensamento de que lá é um lugar só para brincar, né? Não é só um lugar para brincar. Tem brincadeira, mas tudo tem que ter uma intencionalidade pedagógica, tudo é muito bem pensado. Esses profissionais, eles têm, ainda bem que também a lei já vem direcionar que tipo de especialização tem que ter um profissional para trabalhar com a educação infantil. Então, não é qualquer pessoa que está lá. Eu costumo muito dizer nas minhas formações que nós, professores, somos muito responsáveis pela visão que a sociedade tem do professor. Porque se um médico ele passa uma prescrição de uma medicação, ninguém contesta. Mas todo mundo se mete na forma como o professor ensina, quer dar palpite. E quando é educação infantil, tem esses pensamentos distorcidos, de achar que ali é só um lugar de brincar, e por não ser só brincadeira, não tem relevância. É isso não, mesmo. Não dá o valor de fato que acontece. Porque um dia eu li um texto, que eu não lembro agora de quem acho que é anônimo, mas falava que tudo que eu aprendi eu devo ao jardim de infância. Por que ele falava dessa importância? Porque lá estende-se laços de convivência, de respeito, de valorização ao pensamento diferente, aos aspectos da própria diversidade de etnia, de vários aspectos que são colocados dentro da instituição de educação infantil e que às vezes as famílias não têm esse olhar, não vê a importância que tem toda essa intencionalidade pedagógica. Então, a gente contempla as brincadeiras, mas nas brincadeiras as crianças estão aprende regras, aprende a conviver, aprende a desenvolver a autonomia, a linguagem. Então, é assim, abrir um leque de possibilidades de aprendizagem que a sociedade não conhece. E, às vezes, por desconhecer, tem esses pensamentos distorcidos e inadequados. Olha só, já bem-vinda a Girlene, que falou aqui, oi, seja bem-vinda, Girlene, chama outras pessoas, o Eduardo também, né, o J. Lima aqui é o Eduardo, aqui de Sergipe. Nós estamos numa conexão, né, Tocantins, Sergipe, então vocês que estão aqui, vocês estão vendo como também a mediação tecnológica pode nos aproximar. E se você tem algum comentário, alguma dúvida que você queira tirar, né, você pode utilizar aí o espaço do comentário para que a gente possa fazer uma live mais interativa, não é, gente? Então, vocês podem também colocar algum comentário, ou tipo assim, eu sou professora de educação infantil e estou vivendo
uma realidade difícil com as devolutivas pedagógicas, né, que eu sei que está sendo um momento bastante difícil, porque a educação infantil ela requer muito apoio da família para que faça essas atividades nesse momento de ensino remoto. Tá? Então, coloca aí no comentário para a gente saber quem que é da educação infantil. Tá passando aqui, viu, Josélia, uma campanha política, então se vocês ouvirem, não sou eu, é uma campanha política que está rondando aqui o meu prédio, tá certo, gente? Então, voltando aqui, Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Bárbara Alice, que bom que você está aqui com a gente. Voltando agora para o nosso tema, né, da educação infantil, como que você visualiza a Base Nacional Comum Curricular trazendo fortalecimento a partir do estabelecimento das aprendizagens essenciais e dos campos de experiência, nessa perspectiva que a gente está conversando do aprender a conviver? Então, como eu já falei que ela é um norteador, eu acho assim, que ela veio para ressaltar ainda mais a importância da educação infantil. Contemplando os eixos estruturantes, que são as interações e brincadeiras, um ponto muito importante da BNCC para nortear a prática pedagógica da educação infantil é que a educação deve ser vista de forma que contemple todas as áreas de conhecimento, que não seja um conhecimento fragmentado. Porque muito foi visto no passado que a educação infantil era uma etapa pré-escolar, né? Ela preparava para a educação, o ensino fundamental. E aí ainda tinha aquele olhar de ver a educação infantil pelas vias do ensino fundamental. E não tem como a gente entender a educação infantil nesse panorama, nessa caixinha pensada para a educação fundamental. O ensino fundamental tem suas características, tem um público que já tem uma idade com habilidades desenvolvidas para aquele tipo de conhecimento que está sendo ofertado, e que a educação infantil tem todo uma especificidade. Então, quando foi pensado em garantir os 6 direitos de aprendizagem, trabalhar esses 6 direitos, sendo contemplado em campo de experiência, então só teve a ganhar a educação infantil. Porque a gente vai pensar em ofertar um ensino, uma aprendizagem para conviver, para brincar, para que a criança participe, conheça-se a si própria, ao outro, em um panorama amplo. Que aí a gente vai ter os campos de experiência, porque já está falando experiências. As crianças vão aprender numa perspectiva de experiência. Elas são muito curiosas, ativas. Então, o professor, ele vai mediando, pensando em práticas que vão fortalecer ainda mais as interações e as brincadeiras dentro desses campos de forma interdisciplinar, transdisciplinar, e não fragmentar o conhecimento, como foi visto num passado bem recente, né? E tinha esse entendimento de que a educação infantil era uma etapa para preparar para o ensino fundamental. Uhum. Então, a criança vai desenvolver habilidades, vai desenvolver os objetivos de aprendizagem que preconizados pela BNCC, mas de uma forma que ela possa vivenciar essa etapa tão linda da infância. Que ela tem o seu direito constituído de ser criança, explorando, brincando. Então, a gente tem que olhar para os 6 direitos, olhar para as emendas dos campos de experiência e não se resumir só aos objetivos de aprendizagem, mas a gente ampliar esse leque de possibilidades, dando à criança o direito de interagir, de experimentar, de explorar e olhar para cada objetivo específico que cada campo traz. Então, assim, eu acho que a BNCC só veio a fortalecer, a empoderar ainda mais a educação infantil. E o professor que está aberto para essas práticas e tem um currículo alinhado ao que está sendo preconizado na BNCC, com certeza vai ofertar uma educação melhor para as nossas crianças. Muito bem, a Bárbara colocou aqui, Josélia, trabalhando as brincadeiras com o objetivo da aprendizagem significativa. Exatamente, né? Isso que você vinha comentando. Perfeito. Exatamente. E ter uma intencionalidade. Às vezes, Deise, tem professores que ficam muito angustiados pela cobrança dos pais, das famílias. Não sei se a Bárbara já vivenciou algo parecido.
do cumprimento da tarefinha. Tem que ter uma tarefinha no caderno, porque se não tiver uma tarefinha, né, entre aspas, para mostrar aos pais, eles vão ter esse pensamento de que a criança ficou na instituição sem ter aprendido nada. E aí é muito importante a documentação pedagógica, do professor fazer os registros dessas interações, dessas brincadeiras, de mostrar que tudo tem uma intencionalidade, que a gente vai olhar para todas as vivências das crianças, da hora que chega na instituição, à hora que sai. E tudo é pensado com muito carinho e tudo tem uma intencionalidade. Os campos, eles estão alinhados a essas vivências das crianças, da hora que chega à hora que sai. É um momento de uma atividade que vai fazer com um bloco lógico, é uma atividade com um brinquedo, uma interação entre os pares, é o momento da limpeza, do lazer, da alimentação, tudo está alinhado aos campos de experiência que as crianças vão vivenciar. Então, se o professor vai tendo essa documentação pedagógica para apresentar aos pais, seja em portfólio, seja através de vídeos, eles vão conseguir evidenciar esse trabalho tão bonito que é feito na educação infantil. Muito bom, perfeito. E aí, uma coisa que quando eu quis propor para você esse tema do aprender a conviver, nos meus estudos, né, eu fazendo aqui uns estudos ligados à BNCC, me pareceu, né, que os direitos de aprendizagem, eles têm uma linha muito apropriada, vamos dizer assim, para desenvolver o aprender a conviver e o aprender a ser, que são os 4 pilares da educação da Unesco, né? Isso é claro que não inviabiliza o aprender a conhecer, nem o aprender a fazer, mas me parece, me corrija se estiver errado, especialista em educação infantil aqui é você, mas me parece que os campos de experiência e os direitos de aprendizagem que estão escritos, né, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, eles estão mais alinhados para esses 2 pilares, né, que acho que faz tudo a ver com relação ao conhecer e ao fazer, que é exatamente o conviver e o a ser. Perfeito, é exatamente isso. Tanto é que os 2 eixos estruturantes são interações e brincadeira. Então, nas interações com seus pares, a criança vai ter todo esse preparo de conviver em sociedade, conviver com o outro. No próprio campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ele vai conhecer a si próprio a partir da perspectiva do outro. Então, está muito visível que tem esse olhar realmente sensível para esse aprender a conviver. É muito forte isso. Nessa relação com o outro, que a criança vai tendo, que seja na instituição escolar, familiar, onde quer que ela esteja, na troca, na relação com os pares, que ela vai desenvolver os demais direitos para que seja esse sujeito, né, que a gente tanto almeja, que a gente venha ter para a nova contemporaneidade. Legal, Adrielma, que bom que você está aí. Ana Márcia também, que bom que vocês estão aqui com a gente. Se quiser fazer algum comentário, a Adrielma está terminando o doutorado em Sociologia, uma grande amiga daqui de Sergipe, viu, Josélia? Super estudiosa. Maravilha! Fizemos honra tê-la conosco. Fizemos a especialização em Educação Empreendedora juntas, e aí mudamos totalmente a nossa vida a partir desse curso de especialização em Educação Empreendedora. Então, maravilha. Gente, agora vamos perguntar para a professora Josélia, assim, aquela dica que ela dá, você vai começar a trabalhar em educação infantil, né? E qual é a dica que você, professora Josélia, que tem bastante experiência... Oi, Leide de Santana do Ipanema de Alagoas, seja bem-vinda. Esse povo sempre está aparecendo aqui na nossa live, viu, Josélia? Que bom. Qual é a dica? Assim, bem-vinda, Leide. Uma dica que você daria, ou como você organizaria, né, um planejamento para que você pudesse iniciar um trabalho de educação infantil que tivesse, claro, com base nos direitos, a gente não pode fugir dele, nem dos direitos, nem dos campos de experiência, mas um olhar também focado nessa ideia do aprender a conviver. Certo. Primeiramente, o professor tem que gostar de criança, né? Eu acho que se a gente já escolhe ser professor, tem que gostar de criança, né? Quando eu falo professor dos anos iniciais, né? E embora alguns professores estão na sala de aula de educação infantil, sem ter especialização na educação infantil, mas tem que gostar muito de criança.
Porque a gente tem que ser aquele profissional desprovido de muitas coisas. Você vai trabalhar numa creche, eu que tive a experiência de trabalhar por muito tempo em creche, a gente tem que ter o entendimento que a gente vai estar lá para sentar no chão, para brincar com as crianças, para gostar de cantar, para gostar mesmo de interagir com esses pequenos, estar aberto sempre ao novo, a querer aprender, a sempre estar estudando, porque a gente nunca nós podemos nos contentar com o pouco que a gente sabe. Já dizia Paulo Freire que o ser humano só deixa de aprender quando ele morre, né? E é verdade. Então a gente tem que ter essa humildade de sermos sempre eternos aprendizes e que as crianças de hoje, elas não são as crianças do passado. Era muito fácil de você doutrinar, de transmitir conhecimento, de manter uma criança estática numa cadeira por muito tempo. Então, as crianças são muito ativas, curiosas. Então, trabalhar com a educação infantil, você tem que ter essa sensibilidade de gostar de criança, de gostar de cantar, de brincar, de interagir com os pequenos. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é que a gente vai sempre precisar desse suporte pedagógico por parte de uma coordenação, porque o professor ele tem que ter um currículo alinhado com as diretrizes, com a BNCC, com os documentos de cada território, para que a gente não caia na mesmice de estar lá só reproduzindo práticas ultrapassadas. Ensinar só os pontilhados, coordenação motora só resume-se a isso. Eu vou passar uma atividade que a criança vai só cobrir pontinhos para aprender a desenvolver a coordenação motora. Então, a gente tem que estar muito alinhado a uma proposta que tenha esse olhar de infância, que temos que pensar na criança de hoje, visando essa criança que vai ser um sujeito para amanhã, mas pensando muito nesse olhar de desenvolver essas competências nos 6 direitos de aprendizagem, nas minhas práticas. Eu vou desenvolver uma brincadeira. Eu estou contemplando os 6 direitos de aprendizagem? Em que momento essa atividade foi pensada para desenvolver o direito da criança a se expressar? Em que momento eu pensei numa atividade proposta em grupo para que todos tenham o direito de conviver, que a criança tenha autonomia? Então, às vezes não é muito fácil, porque você está trabalhando com crianças muito pequenininhas, quando é o caso do berçário, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, né? Que são essas 3 faixas etárias que a BNCC elencou. E aí a gente tem que ter primeiro esse olhar de estar alinhado a uma proposta que o professor possa caminhar junto. E além disso, estar sempre olhando para contemplar na sua prática esses direitos. Pensar naquela proposta, pensando, eu estou contemplando o direito do brincar nessa proposta que eu estou oferecendo para os meus alunos, ou eu estou só cumprindo um currículo? Então, a gente tem que ter muito essa sensibilidade, esse olhar de pensar no tipo de atividade que contemple o direito da criança explorar, da criança se expressar, de ter autonomia. Então, eu acho que é um ponto muito importante, é o professor estar alinhado a essa proposta de que tipo de infância aquela escola quer, almeja e deseja desenvolver. Então, o professor, a partir disso, dessa proposta, o professor estando alinhado, ele vai ter sempre esse olhar de pensar com mais delicadeza, com mais sensibilidade para as atividades que estarão contemplando os eixos estruturantes e os 6 direitos de aprendizagem das crianças. Ok, Rafael, olha, você que está aqui ouvindo, você vai informar aquele professor de educação infantil que está precisando ouvir essas dicas da professora Josélia, que este vídeo vai ficar no meu Instagram e eles podem ver depois, né? Se eles não conseguiram ver nesse momento, ele vai poder visualizar esse vídeo, porque são informações, gente, preciosas, né? São informações que a professora Josélia trabalha nas formações dela, e ela está entregando para a gente de forma gratuita. Então, vale a pena que vocês possam levar essas informações para outros professores e que possa ver esse vídeo, ok? Conto com vocês que estão aí, conto com meus seguidores, com os seguidores da professora Josélia, para que a gente possa espalhar esse vídeo, e não só o vídeo, o conhecimento, o saber com relação à educação infantil, porque a gente precisa realmente valorizar
a educação infantil no nosso país. A gente precisa acabar com aquela ideia de que a educação infantil é uma educação menor que pode ser feita por qualquer pessoa. A gente precisa acabar com isso e entender que a educação infantil ela é fundamental para o aprender a conviver em sociedade. Exatamente. E essencial, né, Deise? Eu digo até que eu acho que se não for a etapa mais importante da educação básica. Exatamente. E aí, gente, a gente já está aqui, olha, no instante passa o tempo, né? A gente fica assim achando que é muito tempo para a gente conversar, mas no instante passa o tempo e para que a gente possa deixar gravado, né? Eu preciso terminar um pouquinho antes, mas eu queria te perguntar ainda, Josélia, algumas dicas. Você também faz trabalho de consultoria educacional e você gostaria de passar para o pessoal informações com relação a esse trabalho que você desenvolve? Sim. Dentro da perspectiva da educação infantil, com a temática Aprender a Conviver, a gente sempre oferecer às crianças a condição de interação com seus pares, esse olhar sensível para o desenvolvimento da autonomia, da empatia, do respeito à diversidade. E o professor nunca se limitar e nem achar que a criança é limitada. Ela tem, sim, um amadurecimento, como já dizia Piaget. A criança é um ser social, como o Vygotsky bem colocou, e é muito importante também a gente ter esse olhar das competências socioemocionais, que também já foi muito falado lá em décadas bem passadas, o Vallon, né, quando bem fala das emoções. Então, a gente tem que considerar as crianças em sua totalidade, de forma integral, e nunca se limitar a dizer, não tenho recursos, não tenho materiais para trabalhar com as crianças. Quer ver uma dica muito bacana para trabalhar com as crianças? São os materiais recicláveis. É o brincar heurístico. É a criança poder ter contato com objetos, caixas de papelão, para que ela possa desenvolver a sua criatividade. Elementos da natureza. Então, o professor pode ofertar várias possibilidades da criança interagir com seus pares, desenvolvendo criatividade com recursos de baixo custo. Porque o professor, se for pensar, eu trabalho numa instituição de educação infantil, mas não tenho recursos, não tenho brinquedos, não tenho um aparato necessário para desenvolver. A gente não precisa de muito. A gente precisa estar aberto a brincar com essas crianças, de ter uma escuta ativa, de ter uma sensibilidade, de estar sempre interagindo com carinho, porque muitos deles, às vezes, precisam muito de um carinho, de um afeto, até mesmo pela idade, que eles são muito pequenos. Então, tem muitos que têm aqueles laços com o professor bem maternais, né? A maioria das professoras da educação infantil são professoras, né? Então, eles têm ainda aquela... ver na professora, às vezes, um laço de mãe. Eu já tive alunos que me chamavam de mãe na educação infantil. Então, assim, a gente não pode se limitar a desculpa, o pretexto de dizer que está limitado por falta de recursos, de opção. A gente tem um vasto material para trabalhar, que são os materiais de longo alcance, que são os materiais não estruturados, os recicláveis, as caixas de papelão. Uma caixa de papelão para um adulto é só uma caixa de papelão. Para uma criança, ela vai pensar o que fazer, vai desenvolver a criatividade, ali ela vai fazer uma caixa, daquela caixa um castelo, uma casinha, N coisas. Então, assim, a gente tem que dar às crianças os elementos necessários para que ela desenvolva a criatividade. Então, uma dica muito importante é a gente não se limitar à falta de recursos. O professor de educação infantil, ele é muito criativo. É sempre contar muita história, porque as crianças, elas gostam de ouvir histórias. Você sempre está possibilitando brincadeiras diversas, resgate das brincadeiras antigas, você desenvolver a oralidade com folclore da sua região, quer seja no Nordeste, no Norte, no Sul, dentro do contexto de cada região, trabalhando com a sua realidade, você não se limitar, achar que você não vai poder fazer um bom trabalho porque não tem os recursos adequados. Às vezes a gente precisa só mais mesmo de trabalhar a nossa criatividade. E aí o brincar heurístico é um grande parceiro do professor, explorando os elementos da natureza, os objetos que podem ser desenvolvidos na perspectiva da reciclagem com as crianças. Então, acho um ponto muito importante é o professor ter esse olhar
de que existe N possibilidades. Basta, às vezes, a gente usar a criatividade mesmo. E a criança, ela é perita nessa ideia de imaginação, né? A criança, ela tem essa capacidade, vamos dizer assim, de imaginar. Eu acredito que os professores, em algum momento, também precisam embarcar nesse processo de imaginação, porque a gente é adulto e a gente vai perdendo essa capacidade imaginativa, né, de trabalhar uma caixa de papelão, como você colocou, como um castelo, como um carrinho, né? Sim, Então, é bem sim. interessante essa dica, né? Porque às vezes a gente fica muito ligado a essas questões mais da tecnologia, né? E para a criança, Sim. o brincar, ela é mais importante, vamos dizer assim, ter objetos que eles possam pegar e que eles possam construir, que eles possam fazer o seu próprio brinquedo. Isso, isso. Desenvolve muito a criatividade, o imaginário, a fantasia, o faz de conta, tão importante na educação infantil. Olha, gente, que aula maravilhosa sobre educação infantil. Eu confesso a vocês que eu sou totalmente leiga de educação infantil, aprendi muito com a professora Josélia. Não, não é uma área, porque assim a gente é professor e o pessoal fica achando que a gente tem que saber de tudo, né, professora Josélia? E não é uma área Sim, que eu tenho domínio e que me chama a atenção no sentido de querer aprender, porque eu não tenho experiência em educação infantil e eu acredito que a experiência ela conta muito para poder vocês fazerem uma atividade de formação como a professora Josélia faz para professores de educação infantil. Então, se você aqui de alguma secretaria que está aqui, a professora Josélia também faz formação continuada para professores e para educação infantil vocês já viram aí que ela conhece muito. Né? Então, fica aqui a dica, segue ela aí no Instagram para que vocês possam depois trocar ideias no direct com ela e continuar o papo com relação a essa questão da educação infantil. Afinal de contas, não é para todo mundo entender e falar de educação infantil com tanto amor, com tanta paixão. A professora Josélia e a Bárbara também, que falou aí algumas coisas muito interessantes, né, com relação à questão da educação infantil. Professora Josélia, agora suas últimas palavras, vai falando agora o que ficou, o que nos restou aí do que você preparou, então você pode agora utilizar a palavra. gente, como o tempo passa rápido, Daisy. Nossa, a gente fica conversando, uma conversa tão prazerosa que nem vê o tempo passar, não é isso? Isso mesmo. Mas como você falou, eu estou aberta aqui para compartilhar, até porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente agrega, a gente soma, a gente multiplica. Eu sou uma aprendiz e a sua generosidade nas suas palavras comigo, Deise, eu só tenho a agradecer, porque eu sou uma aprendiz. E assim, como eu já falei, eu me identifico muito com essa área da educação infantil, tenho paixão, acho que meu olho brilha quando eu falo de educação infantil, porque realmente eu tenho um amor e é isso que eu quero passar de mensagem para vocês que estão começando agora, para quem já é da área. É um desafio, né? É um grande desafio. Trabalhar com educação já é por si só um grande desafio, né? Mas é muito prazeroso. É muito prazeroso a gente poder transmitir, poder interagir com essas crianças que nos ensinam tanto. Às vezes a gente acha que a gente está ali na condição de mediador, passando para essas crianças um conhecimento, desenvolvendo uma habilidade, mas a gente está aprendendo tanto com eles nos ensinam tanto. E aí, então é isso, eu estou aberta para a gente trocar conhecimento, seja através do meu perfil do Instagram, seja para alguma parceria, algum trabalho, alguma secretaria. O tempo foi curto, mas eu gostaria muito de estender ainda mais a nossa conversa, porque é sempre muito bom a gente falar de educação, falar de conhecimentos voltados para o nosso trabalho do dia a dia, a nossa prática pedagógica, seja profissionais da educação infantil ou não. E eu espero ter contribuído de alguma forma nesse pouco tempo e dizer que o professor tem que ser sempre essa pessoa desprovida, né? Como eu já bem falei no início, o professor de educação infantil tem que ser desprovido de muitos estereótipos, muitos estigmas, fazer o seu trabalho com muito amor e dedicação e olhar muito para essa criança como um sujeito de direito que eles são,
transmitir sempre o seu melhor, estar sempre investindo em formação. Formação continuada é algo muito importante. Infelizmente, nem sempre o professor da escola pública tem esse tempo e esse espaço, mas a gente pode buscar. A gente pode estar sempre querendo melhorar a nossa prática, buscando, né? Procurando ter referências para dar sempre o nosso melhor em sala de aula. Então, o recado que eu deixo aqui para quem está começando ou quem já é da área é que a gente sempre alimente esse desejo de aprender, de compartilhar, de interagir, de trocar. Só assim, a gente somando essas forças, a gente vai conseguir fazer, de fato, uma educação melhor para todos, né? Então, deixo aqui o meu muito obrigada a você, Deise, pelo convite. As pessoas que estiveram conosco, também obrigada por estar aqui prestigiando. Sei que muitas pessoas não participaram, talvez por conta do horário, quem é mãe, dona de casa, né? Tem isso também. Mas foi uma grande satisfação estar aqui com essa conversa. Espero que tenha sido uma conversa prazerosa para quem ficou conosco até agora. Mas olha só, quem não conseguiu ver agora, pode ver depois. O vídeo fica inteiro, na íntegra, essa conversa, esse bate-papo no meu Instagram. Eu vou também compartilhar no Stories e vou mandar para a nossa professora Josélia. Minha xará, Deise Santana, entrou agora, seja bem-vinda. Mas veja, gente, esse vídeo sobre educação infantil, vocês têm que compartilhar com muitas pessoas. Por quê? Porque o entendimento da educação infantil como uma etapa que valoriza o aprender a conviver, que vai garantir que as pessoas, né, a criança maior, e o jovem e o adulto possa conviver melhor com as pessoas. E esse conviver é fundamental. Já dizia Vygotsky que é na interação, né, que a gente vai se construindo. Eu gosto muito dele, as pessoas, meus colegas que já estão aqui comigo há algum tempo já viu que eu cito muito Vygotsky, porque eu acredito muito nessa relação, que é na interação social que a gente vai se construindo e que a gente vai fazendo o nosso processo de aprendizado. Então, como que nós vamos nos construir como pessoas se a gente não sabe conviver um com os outros, se a gente vive eternamente em conflito? Então, é preciso realmente garantir que as crianças da educação infantil experimentem, vivenciem esse aprender a conviver, para a gente ter crianças maiores e adultos e jovens que não tenham dificuldades de convivência nessa sociedade onde a gente ficou isolado, mas a gente não precisou ficar distante. A mediação tecnológica nos ajudou, né? Então, exatamente. Quem está trabalhando agora, Deise, mesmo de forma remota, é muito importante manter esse vínculo, esses laços afetivos, mesmo que seja à distância. Porque as crianças sentem falta desse convívio com o professor, com os coleguinhas. Se o professor tem a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo, de mandar um vídeo para as crianças, que façam isso. Porque muitos só têm mesmo o espaço de convivência à instituição escolar. Uhum. E agora não estão podendo, devido à pandemia, conviver com os professores, com os coleguinhas. Então, é muito importante também que o professor continue alimentando esses laços afetivos, mesmo que não seja presencialmente. Perfeito. Gente, olha, muito obrigada. A minha xará Deise Santana, ela vai assistir toda logo em seguida, eu acredito, porque a Deise, olha, ela é maravilhosa. Eu acho que é uma das Deise, sabe, Josélia? Ah, tá. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu primo, Paulo, que acabou de entrar. Paulinho, um abraço, saudades. Ele está lá na Paraíba, viu, Deise? E ele entrou aqui para prestigiar conosco. Como eu te falei, eu acredito que não tivemos mais participantes por conta do horário. Mas, olha, estou aberta ao convite para outro dia, hein? Para a gente continuar a nossa conversa. Com certeza, vamos marcar sim. E aí a gente tenta fazer num horário mais tarde, quem sabe, não é isso mesmo? Vamos organizando nossa agenda de acordo com o que pede no nosso público, né? Como dizia Milton Nascimento, a gente vai onde o nosso público está. Então, se eles querem um pouco mais tarde, a gente organiza para ser um pouco mais tarde. E a gente vai contar com você, pode ter certeza, para esse novo bate-papo. Tá certo, gente? Um beijo, Crislaine. Veja o vídeo que eu vou publicar daqui a pouco. Tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo da educação infantil com a professora Josélia. Josélia, muito obrigada pela sua doação
e por tudo que a gente aprendeu aqui com você durante a noite de hoje. Eu que agradeço, Deise. Parabéns pela sua iniciativa, por abrir seu canal para esse espaço de diálogo, de reflexão. E que Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua missão. Um abraço a todos que estiveram conosco até agora. Então, gente, a gente hoje encerra o nosso projeto de live Educar é Compartilhar. Hoje nós falamos com a professora Josélia Sampaio sobre educação infantil e o aprender a conviver. Na próxima semana eu espero vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até breve. Tchau, Josélia. Um beijo. Tchau, Deise. Um abraço grande.